Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito dos aportes que eu fiz em ações brasileiras no mês de fevereiro de 2024. Então vem comigo. No mês de fevereiro eu realizei alguns aportes em 3 ações, vou mostrar aqui para vocês na tela do meu computador. E conforme aqui as notas de corretagem, no dia 5/2 eu fiz um aporte maior na empresa BR Partners, BRBI11, comprei a um preço de R$ 15,85, num total de 3.000 ações. Já no dia 16 de fevereiro, realizei um pequeno aporte em Banco do Brasil, 200 ações, não tão pequeno assim, porque agora as ações do Banco do Brasil estão bem precificadas. E eu fiz esse aporte porque aumentei minha meta de ações de Banco do Brasil, pretendo chegar a 6.000 ações. E aí estou fazendo pequenas compras enquanto o Banco do Brasil não realiza nenhuma correção de mercado. Enquanto ou se, porque não sabemos se o banco vai gerar algum respiro na sua tendência de alta. No dia 23 de fevereiro, fiz um aporte em Irani, RANI 3, após a forte queda que houve nas ações em virtude de um resultado mais fraco, uma queda de 92% do lucro líquido. Comprei a 9,48 e por fim o último aporte que eu realizei foi em Banco do Brasil, justamente para acelerar a minha meta de 6.000 ações. Fiz esse aporte no dia 27/2, às 58,34. Diante disso, Banco do Brasil continua como a maior posição da minha carteira com 5.500 ações. Irani, passei a deter 15.500 ações e agora, inclusive, a cotação está abaixo do meu preço médio. E aqui está BR Partners, só está um pouco atrás aqui da posição que eu tenho em Taesa, que apresentou uma leve queda, mas é uma posição para longuíssimo prazo e vou explicar aqui o racional para vocês. No total, aportamos nesse mês 82.330, coloquei aqui as datas e os valores respectivos. O maior aporte foi em BR Partners, porque eu fiz um grande aporte nessa empresa, porque eu estava esperando um gatilho para inserir essa ação na minha carteira, que eu já vinha acompanhando há mais de um ano. Mesmo com esses aportes, minha posição em renda fixa ainda permanece nos 30%. Com essa bolsa na casa dos 130 mil pontos, índice preço-lucro do Ibovespa na casa dos 7, 8 vezes lucro, é melhor você ter no mínimo 20 a 30% de renda fixa, se for possível, a fim de ter um retorno ajustado ao risco adequado e a fim também de você ter um caixa disponível para eventual correção forte na bolsa de valores. Isso acelera o seu enriquecimento e o alcance dos seus objetivos na bolsa de valores. Muito bem, começando aqui pela BR Partners, você vai perceber no primeiro momento que não é uma ação muito barata, negocia um índice preço-lucro de 10 vezes. Contudo, BR Partners, apesar de negociar a 10 vezes lucro, negocia um índice preço-lucro inferior ao do BTG, que negocia 15 vezes lucro, sendo que BR Partners tem um alto potencial de crescimento, porque também é um banco de investimento, só que é um banco de investimento que não atua na atividade de crédito em nenhuma medida. O que eu quero dizer com isso? BR Partners não empresta dinheiro de médio e longo prazo, como um banco de investimento. A única sujeição que BR Partners tem à atividade de crédito é justamente aquilo que a BR Partners encartera no seu balanço daquilo que ela mesma emitiu de debêntures, de equity, seja lá qual for a operação que a BR Partners assessorou. Porque essa empresa basicamente tem como atividade principal assessorar outras empresas e outros players do mercado a realizar os eventos de liquidez. Então é a BR Partners que realiza reestruturações de dívida, emissão de debêntures, CRIs, CRAs, ela inclusive que fez a precificação das ações da Eletrobras no processo de privatização e, melhor de tudo, ela segue também pelo programa de partnership, de tal modo que grande parte dos seus colaboradores são sócios da empresa, em virtude do que você consegue verificar um dividend yield bastante alto para um banco, enquanto que o BTG paga praticamente 2, 3% de yield em relação às cotações atuais. E por que esse dividend yield alto? Porque o payout costuma ser elevado. O payout alvo da BR Partners é de 65% do lucro líquido, só que ela vem pagando um montante superior. 2023 pagou 89%, 2022 mais de 90%. Justamente porque há um alinhamento de interesses entre sócios e colaboradores, porque o colaborador também é sócio, muitos deles. E aí você tem o sócio minoritário, que somos nós, pequenos acionistas. E aí há um alinhamento nesse sentido porque os dois querem receber dividendos e os dois querem que as ações se valorizem. Além disso, é um banco small cap que detém um valor de mercado inferior a 2 bilhões de reais e que se beneficia desse ciclo de afrouxamento monetário, de queda na taxa Selic, porque são nesses momentos de afrouxamento monetário, queda da taxa Selic, que o valuation das empresas
se inflaciona, se estica e assim aqueles que querem vender sua participação societária procuram a BR Partners para vender com valuation alto e aí ocorre maior demanda pelos serviços da BR Partners. E qual foi o gatilho que eu estava aguardando da BR Partners? O gatilho foi a abertura da sua atividade de gestão de grandes fortunas, o serviço de Wealth Management, em que a BR Partners percebeu o seguinte: nós estávamos perdendo o nosso cliente depois de realizar o evento de liquidez. Então, por exemplo, a BR Partners vendeu uma participação societária de determinado titular. Após isso, ele pegava o dinheiro da venda e procurava outro banco para investir o seu dinheiro, porque a BR Partners não prestava esse serviço. E aí eles perceberam que eles estavam perdendo esse cliente e agora eles mudaram isso. Estavam aguardando esse gatilho para verificar em quanto tempo eles conseguiriam ter uma grande carteira de ativos sob gestão. E foi num período de apenas 2 meses que eles conseguiram reunir mais de 2 bilhões de reais sob gestão, só denotando a qualidade do trabalho deles, que tem uma gestão muito boa, vale ressaltar. Sendo assim, como eu não consegui comprar BTG barato, preferi encarteirar a BR Partners, até porque Banco ABC, que é um banco small interessante, já ficou bem precificado, não tem mais tanto potencial de crescimento, então BR Partners foi a opção que restou. Que vale ressaltar, é um banco muito rentável, apresentou um ROI de 19%, e é o tipo de banco que você não vai ver sofrendo, como no caso do Bradesco ou Santander, por conta de inadimplência. O banco não está sujeito à inadimplência a não ser de parte do crédito que consta seu balanço, mas daqueles créditos que eles mesmos ajudaram a emitir, fizeram toda a atividade de estruturação do crédito para emissão. Porque o que acontece na prática do mercado financeiro é a exigência do banco que vai realizar a operação uma garantia firme. Então, por exemplo, eu vou emitir 1 bilhão de reais em debêntures. Então, eu vou exigir que o banco que vai fazer a emissão fique com pelo menos 20% desse total de debênture. E aí, por conta disso, o próprio banco que fez a operação se torna credor até a dívida ser saldada. Então, essa é a única exposição a crédito que tem o banco BR Partners, que também conseguiu manter uma basileia adequada, bem acima da média do setor. É basicamente uma empresa de serviços, então consegue ter um baixo custo e consegue ter um índice de eficiência bastante elevado. E, apesar do cenário difícil no ano de 2023, em que o ROI chegou a 17%, eles conseguiram a cada trimestre melhorar o ROI, chegando no quarto trimestre de 2023 ao ROI de 22%. ROI aí próximo de Nubank, próximo de Itaú, Banco do Brasil e também do próprio BTG. Sendo assim, percebe-se a qualidade desse banco, cujo CEO já declarou em dados momentos que não quer fazer o banco crescer a todo custo. Ele exige um ROI muito próximo de 20%, principalmente no Brasil, onde a gente tem taxas de juros elevadas, um custo de capital elevado, então a gente precisa remunerar o capital dos sócios, o ROI, bem acima do seu custo de captação. E o preço teto atual em BR Partners é 16,50. Por quê? Porque dá para a gente esperar pelo menos um payout de 70%. A gente viu o que aconteceu nos últimos 2 anos, muito embora o mínimo seja 65%. Se você ir pelo mínimo, você vai ver que seu preço teto já foi alcançado, seria 15,32. Mas podemos esperar um pouquinho mais, 70%, principalmente nesse ano em que a tendência é que o banco tenha um resultado superior. E se você quiser conhecer com mais detalhes a BR Partners, eu fiz um vídeo detalhado para os membros do canal. Quanto à segunda empresa dos nossos aportes de fevereiro, Irani, apesar da queda forte no lucro líquido do quarto trimestre, a gente vê que o índice preço-lucro dela não disparou. Os 2 grandes motivos da queda do lucro líquido envolveram eventos não recorrentes. Um deles foi um impairment de terras imprestáveis que não serviam mais para Irani e ela não conseguiu vender nem monetizar. Diante disso, foi realizado o impairment, realizando a baixa dessa propriedade que não se tratava mais de um ativo tecnicamente. E o outro evento foi uma situação de redução do valor de ativos biológicos, uma vez que a taxa de desconto para avaliação desses bens acabou aumentando no último trimestre de 2023. E quem faz essa avaliação não é a Irani, mas sim uma empresa de avaliação especializada. Sendo assim, a gente pode perceber que a Irani não perdeu seus fundamentos. Ela simplesmente teve uma situação não recorrente que não vai acontecer em todos os trimestres. Muitos me perguntaram: Luan, você não vendeu Usiminas por conta de impairment? Sim e não. A minha venda de Usiminas decorreu de impairment porque os impairments de Usiminas não são pontuais. Ocorreram alguns no passado e quando você pega esse histórico, você vai verificar que Usiminas tem uma depreciação muito pesada em cima dos seus bens de capital, então você não consegue ter previsibilidade mínima do patrimônio líquido dos acionistas. Com o Irani não foi isso, foi uma situação específica de um imóvel datado de 2013, que não tinha mais nenhuma serventia, nunca teve para a Irani, estava completamente fora da atividade core da Irani, tem uma situação completamente diferente. Então veja que não dá para você
elencar em todos os casos uma situação abstrata que vai se aplicar de forma automática. Você vai precisar fazer uma avaliação do caso a caso, sendo que a Irani chegou no seu pico de alavancagem financeira 2 vezes o EBITDA, ou seja, o que ela tem de dívida hoje representa 2 anos de geração de caixa. É um endividamento considerado controlado e deve ser o pico de alavancagem da empresa, que tem como alvo de alavancagem 2,5 vezes EBITDA. Até 2,5 vezes EBITDA, a companhia pode pagar 50% de payout, ou seja, pagar a metade do lucro líquido, e é o que ela vem fazendo, por isso o dividend yield elevado, superior inclusive da Klabin. O único ponto negativo é o custo da dívida, que está bem elevado, 14% ao ano, mas a companhia conseguiu um ROIC superior a esse custo de dívida e também ao próprio WACC, que é o custo médio ponderado de capital, onde você faz o custo total de capital baseando-se na quantidade que a empresa tem de dívida, que é o capital de terceiro, e a quantidade que ela tem de equity, que é o capital próprio. Chega ali a 10% aproximadamente. Então o ROIC é adequado e inclusive está acima do custo da dívida, que é alto, mas tende a baixar por conta dessa queda da taxa Selic e do CDI. Por isso, diante da queda, fez sentido para mim comprar mais um pouco enquanto estiver nessa tendência de baixa aqui, que é uma correção, porque na verdade não houve nenhuma reversão de tendência efetiva. Enquanto houver essa correção, eu vou realizando pequenos aportes, até porque já é a segunda maior posição da minha carteira de ações brasileiras. E ainda, o rating da companhia foi replicado, foi mantido em 2A. Então, não há nenhum risco de crédito aqui iminente na companhia, segue o jogo. E por fim, Banco do Brasil, como antecipei para vocês, cheguei a 5.500 ações porque quero chegar a 6.000 ações ou 12.000 pós-desdobramento, que já foi aprovado. E você poderia se perguntar, mas Luan, você não comprava acima de R$ 50? Sim, mas perceba o seguinte, mesmo com tais compras, meu preço médio está em R$ 33. E aqui eu nem estou considerando o preço médio ajustado por dividendos, é o preço médio normal que você usa para imposto de renda, R$ 33. Meu preço médio era R$ 30. Por que fez sentido aumentar a posição? Porque meu preço teto também aumentou. Por que aumentou? Porque o banco aumentou seu payout. Diante do aumento de payout para 45% e uma projeção de lucro por ação de 13,20, nós teríamos um preço teto de R$ 66. Então até os R$ 60 eu tenho margem de segurança, por isso estou comprando aos poucos antes que alcance R$ 60. Sendo que esse guidance do banco de chegar até 40 bilhões de reais de lucro líquido pode ser alcançado, segundo a presidente do Banco do Brasil. Eu prefiro ficar no meio termo, assim como aconteceu em 2023, então 38 bilhões, por isso o lucro por ação de 13,20 antes do desdobramento. Ainda assim, você teria margem de segurança. Lembrando que com esse lucro líquido, o banco vai continuar negociando nesse múltiplo baixo de 5 vezes lucro, na verdade abaixo disso. Veja só que com essa projeção que eu realizei aqui, nós chegamos a um índice preço-lucro projetado de 4,41, abaixo da média histórica do Banco do Brasil. E perceba o seguinte, PL vai ficar abaixo da média histórica, que é de 6 vezes lucro. PVP já chegou no PVP médio, mas pode ficar acima em momento de euforia do mercado. Mas para além disso, precisamos lembrar que o PVP é o preço, cotação, dividido pelo valor patrimonial da ação. O valor patrimonial da ação basicamente é o patrimônio líquido, que é o patrimônio dos acionistas, que está lá no balanço patrimonial, dividido pelo número de ações da companhia. E esse patrimônio líquido não é estático, ele não fica parado simplesmente num número fixo ao longo do tempo, é um número que vai aumentando, a não ser quando a empresa tem prejuízos acumulados. No caso do Banco do Brasil, vai acumulando-se lucro e isso vai aumentando o patrimônio líquido. Então, como o Banco do Brasil ainda tem um payout de 45%, o que resta vai para o patrimônio líquido, que vai engordando lá no balanço patrimonial, de tal modo que esse PVP pode, inclusive, a depender do lucro que o banco conseguir alcançar em 2024, continuar aqui nesse mesmo indicador, apesar de a cotação estar aumentando. Porque se o VP aumenta, proporcionalmente ou não, junto com o P, isso faz com que o PVP fique estável, de tal modo que o pessoal pode continuar comprando ainda. Não estou falando você, investidor, só estou falando o mercado no geral ali, que acaba comprando a ação que ainda está barata. Independentemente disso, esse guidance é favorável para esse preço teto, para esses múltiplos. Payout, como eu disse, aumentou de 40% para 45%, e só esse aumento de payout já muda completamente o jogo. Então veja a importância do payout. Se eu colocar aqui para 40%, o preço teto cairia para 58,67, já não haveria mais margem de segurança. E por que tanta diferença assim? Porque o payout determina a quantidade de lucro que vai para o acionista. E quanto mais lucro volta para o acionista, de uma maneira mais acelerada, não só engordando o patrimônio líquido, isso faz com que o seu risco diminua. Assim como quando você investe em uma debenture ou um título de renda fixa e há ali um fluxo de pagamento com mais recorrência, diminuindo a sua duration. Então é a mesma ideia, quanto maior o payout, desde que seja sustentável, e nesse caso isso tende a aumentar a sua margem de segurança,
porque o seu risco é inferior. E além de tudo, ainda foi mantida essa ideia de um cronograma de 8 pagamentos no ano, com bastante previsibilidade, onde você tem data de anúncio, data de base acionária, data ex e a data do pagamento. Inclusive, eu mostrei com detalhes quanto eu irei receber de dividendos provavelmente nesse ano em um vídeo específico que eu vou deixar aqui no card. E quanto à projeção do mercado, a título de LPA com Irani, o mercado já começa a ver uma recuperação ao mesmo patamar aqui do ano de 2022 e com o Banco do Brasil, onde você tem aqui um preço-alvo de quase R$ 70, o mercado prevê aí um lucro por ação crescente a cada trimestre do ano de 2024, também um valor muito próximo de R$ 13,20 por ação, que vai cair pela metade no pós-dobramento, R$ 6, R$ 7 por ação, justamente por conta do desdobramento, que é uma mera subdivisão da base acionária. Lembrando, por fim, que as matrículas do nosso treinamento completo de finanças e investimentos, Formação Mirai Investing, estão abertas por tempo limitado, onde você vai poder se tornar um investidor ou uma investidora independente de casas de análise, assessores, do mercado no geral. Somente nesse treinamento você terá uma formação completa, incluindo valuation, incluindo matemática financeira, toda a base teórica que você precisa para ser um investidor independente. E tamanha a nossa confiança nesse trabalho que, após completar o curso, assistindo 100% das aulas, caso você não esteja satisfeito com a performance do curso, você vai poder solicitar o seu dinheiro de volta e nós garantimos a devolução, desde que, de novo, você tenha completado integralmente o curso. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!